Mães e pais sabem que escolher a escola onde matricular um filho é extremamente complexo. Segundo a pesquisa do School Advisor, os critérios mais valorizados são o desenvolvimento socioemocional, recursos pedagógicos e material didático. Essa escolha envolve também valores alinhados aos da família, logística, preço, estrutura, reputação, círculo social e, claro, o perfil do estudante. Por isso, é importante pesquisar e informar-se antes de tomar uma decisão e buscar uma conversa franca e transparente para as escolas para que essa jornada seja positiva, tanto para o estudante, bem como para a família. E tomar a decisão com segurança de pensar, essa escola é para o meu filho. Eu sou Pedro Rocha, diretor de ensino do Pense, também pai, então pode acreditar. Essa é uma decisão que eu conheço e sei o quão ela é importante e sei do peso dela em cada família. Afinal, todas as famílias têm uma coisa em comum quando buscam uma escola. Elas vêm em busca de um produto que não se vende, mas se constrói, o futuro. No Pensecast de hoje eu vou conversar com a pedagoga, diretora escolar Rosiquel Maia e com também pedagogo e diretor escolar Marcos Machado, sobre esse grande desafio, a missão de como escolher a escola do filho. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Acho que 3 educadores aí na mesa, a gente vai ter um papo muito bacana, muito positivo, tá? Rose, primeiro conta pra gente o que você faz no Pense. Eu sou diretora da Unidade Rio das Ostras. Estou nessa escola há um pouco mais de 20 anos, na direção, e já fui coordenadora pedagógica também, já fui professora. Então, estou nessa estrada da educação há mais de 30 anos. Legal. E Pouco você, tempo, Marcos? Pouco tempo. Tudo bem, Pedro? Obrigado pelo convite, estou muito honrado. Obrigado, Ale, pelo convite. Obrigado você por estar nos assistindo aí. Eu estou muito honrado aqui de estar com 2 ícones, né, do Pense como um todo, tanto Pedro quanto Rose, que tem uma grande trajetória aí. Estou à frente da direção do Pense Mais, estou muito feliz aqui. O desafio vai ser fazer a gente parar de falar, né, Pedro? É isso. Coloquem o timer aí. É isso. O professor fala muito. Nossa. No final, acho que a gente está aqui muito nesse intuito de tentar ajudar as famílias que estão aqui nos assistindo nessa super desafiadora missão que é a escolha, né? A que instituição confiar ali algo que, né, é o elemento mais importante para pais e mães, que são seus filhos e filhas. Então, a quem confiar esse projeto educacional. E aí é muito comum, né, uma busca por uma proposta pedagógica. Mas o que você entende, Rose, sobre proposta pedagógica? O que os pais deveriam buscar na hora de pensar nesse termo proposta pedagógica? Então, a proposta pedagógica é o que dá identidade para a escola, né? Ela é o que dá a cara da escola, como vai ser o trabalho daquele ano, como vai ser o trabalho daquela escola, daquele segmento, como os alunos serão atendidos, qual é a função e o trabalho do professor. Essa identidade é dada, é feita pela proposta pedagógica. Mas mais importante nisso tudo é a família olhar a proposta e pensar se aquela proposta pedagógica está de acordo com o perfil da sua família, com os valores, com as coisas que a família acredita, que deseja para a educação do filho, e também se aquilo se adequa ao perfil daquele estudante. Porque eu posso ser uma mãe que estudei numa escola tradicional, mas o meu filho não tem um perfil de uma escola tradicional. Então, eu posso desejar para o meu filho que ele tenha a mesma educação que eu tive, e aí, consequentemente, eu vou acabar querendo escolher uma escola tradicional, mas o meu filho não tem aquele perfil. Então, é muito importante também para as famílias avaliarem quem é o seu filho, qual é o perfil que se adequa mais àquela criança e fazer essa adequação à proposta de cada escola. Cada escola tem autonomia para formar a sua proposta pedagógica, isso é garantido por lei, né? Então, você tem diversas linhas pedagógicas que compõem, né, que podem compor uma proposta. Então, a gente pode ter uma escola mais humanista, pode ter uma escola mais tradicional, a gente pode ter uma escola mais com uma linha muito específica, por exemplo, como uma escola montessoriana. A gente pode ter uma escola mais moderna, que junta um pouco do tradicional, um pouco do que a gente tem. Que não necessariamente se definem, né? Exatamente, porque a gente tem hoje muitos recursos de tecnologia, então tem escolas que usam muito desses recursos. Então, existem vários perfis de escola e a gente tem que, enquanto família, olhar se aquilo se adequa aos nossos valores e
ao perfil dos nossos filhos ou do nosso filho. Achei uma ótima colocação quando você traz essa ideia, né? É muito comum em alguns núcleos familiares essa ideia da tradição. A gente tem muitas escolas que são escolas super tradicionais e que certamente fazem um trabalho muito bacana também. E que às vezes existe, né, essa necessidade, não sei se a palavra aqui é necessidade, mas enfim, é quase como esse elemento hereditário, né, da escola. O pai estudou, o avô estudou e agora o filho tem que estudar. Mas eu acho que você traz um elemento extremamente relevante, né? Mas e esse estudante? Será que ele dialoga com essa proposta pedagógica, com essa missão educacional dessa instituição, né? Até porque eu acho que esse match, né, entre a escola e o estudante, essa correlação ela precisa existir, precisa ser considerada pela família. Quem vai ficar na escola, quem vai passar parte do seu dia, dos seus anos, dependendo do tempo que a criança vai ficar na escola, é o aluno, não é a família. Então, é importante casar com os valores da família, mas aliar muito ao perfil do estudante, porque quem vai estar dentro da escola é a criança ou o adolescente. Super. Acho que esse é um ponto-chave, assim, né? Porque você falou uma coisa fundamental. E acho que cabe a gente reforçar isso aqui também nesse nosso encontro, que é um encontro, em alguma medida, também para servir de letramento, né, às famílias em relação a alguns pontos-chave, né, quando você olha para uma escola, quando você busca uma escola para matricular o seu filho ou filha, né, e são expectativas, né, você alinhar as suas expectativas. Quando você traz isso, Pedro, existem escolas muito tradicionais, e é verdade. Muitas vezes tem escolas seculares. Sim. E aí você tem o avô que estudou, o pai que estudou, e você cria uma expectativa de que o filho vai estudar, só que não necessariamente aquele filho se encaixa naquele perfil daquela determinada escola, e ao mesmo tempo também determinadas práticas não necessariamente avançaram, né? Ou seja, também se adaptaram a um novo contexto, o que faz também com que possa haver um choque de gerações. Então, acho que esse olhar atento e, acima de tudo, essa parceria, essas trocas, né, das famílias com a equipe das instituições de ensino para pensar, olha, isso está acontecendo, vai por aqui, é para assim, alinhar a expectativa, né? Acho que esse é o ponto central. Eu acho que assim, isso na verdade é até pensar que muitos dos elementos do ambiente escolar, na verdade, em pouco tempo, eles não mudaram. As escolas, elas estão nessa empreitada de pensar em novas dinâmicas de sala de aula, em novos ambientes de aprendizagem, novas possibilidades e metodologias, mas a verdade é que essa mudança no ambiente educacional é um movimento que está em curso, né? A gente não conseguiu avançar tanto assim, pensando em cenário assim, nacional, internacional. Mas o estudante mudou muito. Exato. O estudante mudou muito, a sociedade mudou muito, então esse é um ponto importante. A gente fala, né, muitas vezes dizendo que você tem hoje um estudante que está no 2.0. Eu, particularmente, posso falar por mim. Eu não consigo acelerar áudios. Não sei quanto a vocês. Rose, você escuta áudio acelerado, Rose? No 1.5 ou no 2? 1.5. Às vezes não tem condição. No 2. Não, eu escuto Depende da pessoa. Quem fala mais rápido, não. Não, eu escuto no 1 mesmo, não consigo. Mas é isso, você vive hoje uma sociedade com alunos e estudantes que estão no 2.0, não só nos áudios, né, mas em filmes, em vídeos, etc. Até aulas online, né, que você acelera ali. Só que o espaço em si da sala de aula, ele é um espaço no 1.0. Então, você tem o estudante que está muitas vezes com a cabeça no 2.0, só que você não consegue acelerar ali o professor ou a professora, né, para acabar a aula mais rapidamente. Então, existe aí um choque em que a gente precisa pensar seriamente. Eu não gosto de escutar no 2.0 porque eu tenho a impressão que as pessoas estão bravas comigo. Aí eu fico Mentira. no 1,5. Eu não consigo. Eu já falo rápido naturalmente, né? Agora, essa coisa que vocês trazem no sentido de essa expectativa da família de que o estudante, né, permaneça nesse mesmo modelo educacional, ela para mim tem um valor parecido também, e eu acho que isso é falar sobre escolha, mas é falar também sobre como as famílias precisam estar abertas a tomar essa decisão. E que é muito no sentido de eu, na minha família, tenho um histórico, por exemplo, né, das pessoas terem ali um grande apreço, um grande domínio por ciências exatas, e as carreiras dentro da minha família estão relacionadas a ciências exatas. Então, normalmente se condiciona uma ambiência para aquela criança de que ela será um fenômeno em ciências exatas. Isso pode não acontecer, né? E aí, o quão a família também está preparada para isso, para estimular outros saberes, outras inteligências, né? Dar espaço para outras habilidades que não apenas aquelas exatas, nesse exemplo aqui que eu trouxe. Mas é por isso que é tão importante a gente ter uma escola que pense nas múltiplas inteligências, né? E a gente consegue fazer isso
no Pense. Sim. A gente ter dentro do Pense várias inteligências sendo trabalhadas através da música, da prática esportiva, através das artes, através do trabalho com a linguagem, um trabalho muito importante com as ciências exatas, porque a gente também faz isso e preza muito por isso dentro do Pense. Então, ter uma escola que aborde essas múltiplas inteligências também é um fator importante de escolha. Porque se você matricula o seu filho com 2, 3 anos numa escola de educação infantil, por exemplo, você não sabe ainda se ele vai ser bom em matemática, se ele vai ser um futuro músico ou um jogador de vôlei, não sei. Então, você tem que dar a ele todas as oportunidades possíveis e ter uma escola que possa favorecer isso, que tenha esse olhar tanto para a infância quanto para a adolescência, de explorar todas as habilidades, todas as inteligências, não resumir o aluno apenas à inteligência cognitiva, que às vezes ele pode não ser tão bom cognitivamente, mas ele é bom em outras coisas e acaba que ele se torna bom nas matérias, nas notas, porque ele está empolgado com o esporte, ou ele está empolgado, por exemplo, com uma equipe para estudar para uma Olimpíada ou para um torneio de robótica, por exemplo. Então, isso tudo tem... Você ter uma escola que proporciona esse trabalho com as múltiplas inteligências também é um fator importante, porque você não sabe o que seu filho vai ser no futuro, né? Então, você está fornecendo opções. E que tem também, né, Rose, assim, isso que você falou agora, né, um olhar para o futuro. Fala-se muito hoje na ideia de educação 4.0. No que seria essa educação 4.0? Eu acho que a chave aqui para a gente pensar em uma palavra poderia ser, em alguma medida, autonomia. Né? Ou seja, quando você fala, Pedro, você vem de uma família em que você tem uma tradição de seguir determinada carreira em determinada área. Isso a gente escuta muito até hoje, né? Você tem uma família de médicos. Então, vai ser médico. Existe quase como se fosse uma obrigação, um peso, né? Um peso. Tem que ser médico, tem que ser advogado. Quando, na verdade, hoje, a gente está olhando para uma geração e a gente precisa ter isso de uma forma muito clara nas propostas pedagógicas, no olhar da equipe pedagógica. A gente está lidando muitas vezes com um cenário de carreiras, e a palavra que a Rose utiliza é muito importante nesse sentido, em que a gente tem uma multiplicidade. Por exemplo, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um videocast, né, um podcast, e hoje você já tem uma profissão que é podcaster, né? Existem pessoas que não era pensada, que não era, né? Não existia. Então, assim, quando a gente olha para frente, né, quantas profissões a todo momento agora estão ou deixando de ser tão frequentes, ou que ainda estão se avizinhando, e a gente precisa estar atento a isso, né? Precisa olhar para esse futuro. Não, genial a gente ter essa conversa, porque quando penso na proposta pedagógica da nossa escola, ela não se propõe a formar médicos ou engenheiros, ou tampouco videocasters. Ela se propõe a formar indivíduos que têm ali uma forte mentalidade de crescimento, de estudo, uma rotina de estudo, responsabilidade, esse cultivo da responsabilidade desde a primeira infância até ele chegar no ensino médio. Essa responsabilidade, ela se traduz de diferentes formas, e muito do que a gente fala nessa cultura do entendimento do esforço, porque lá na frente, independente do caminho que ele vai seguir, né, um indivíduo que entende que ele é a sua própria força motriz, isso vai fazer muito sentido para o cidadão como um todo, né? É isso. Muito bom, legal. A gente fala um pouco sobre proposta pedagógica, mas uma outra coisa que também aparece para as famílias, eu acho que é legal também assim a gente conseguir elucidar para ajudar, né, os familiares que estão aqui nos assistindo, é um pouco sobre sistema de ensino. Marcos, sua leitura sobre o sistema de ensino, qual que é o lugar do sistema de ensino na escolha dessa escola, colocando aspas aqui, ideal? A gente precisa pensar, Pedro, nessa diferenciação, né, entre a proposta pedagógica, como a gente falou, e os sistemas de ensino que, em alguma medida, e aí a palavra direciona a gente para esse sentido, né, buscam sistematizar algo, né, alinhar propostas curriculares, sistematizar metodologias, vieses, olhares, perspectivas, dentro de um vasto campo de informações. Quando você pensa, por exemplo, hoje, num currículo internacional, hoje você tem grandes currículos internacionais aí sendo aplicados pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, você tem disciplinas específicas que são usadas nesses determinados currículos que trazem uma determinada visão, são trabalhadas de determinada forma. Então, o que os sistemas de ensino fazem? E aí, Rose, por favor, fica à vontade para complementar. Eles organizam, em alguma medida, com o objetivo de escalonar. Então, você tem ali um sistema que, independentemente da escola, você tem
uma sequência de conteúdos, uma previsão, né, de organização de matérias, de disciplinas, de encaminhamentos, de propostas de encaminhamentos, de cobranças, de avaliações, etc. Então, a ideia é tentar escalonar algo, padronizar algo, buscar ali uma medida que consiga ser replicada em alguma medida, né, também em várias escolas, né? Sim. E o sistema de ensino, ele não se resume a material didático, que é muito importante os pais entenderem, né? Sim. O sistema de ensino, ele é o material didático, mas ele é também a tecnologia educacional, os recursos tecnológicos que a escola pode usar. O sistema de ensino também, em geral, colabora com a formação dos professores, traz recursos de marketing para a escola, por exemplo, recursos de assessoria jurídica. Então, quando a gente fala, são duas coisas completamente diferentes. Proposta pedagógica, que é a identidade educacional daquela escola, e o sistema de ensino, que é algo que serve à proposta pedagógica. O sistema de ensino vai servir a proposta daquela escola. Então, quando você for numa escola, né, que você está lá tentando escolher a escola para o seu filho, o sistema de ensino, ele é um item daquela lista, né? E não é o mais importante. O mais importante é a proposta. E aí a escola, a escola é que faz essa escolha de qual sistema atende a ela enquanto escola, enquanto proposta pedagógica, quais os recursos que aquele sistema faz sentido para aquela proposta, faz sentido para aquele público, né? Para aquela faixa etária, porque a gente tem escolas, por exemplo, que atendem, inclusive na rede a gente tem que atende só a educação infantil ou só o ensino fundamental. Então é uma escola organizada de uma forma diferente do que uma escola como a que eu trabalho, como a que o Marcos trabalha, que atende da educação infantil ao ensino médio. Então o sistema de ensino, qualquer sistema de ensino, serve à proposta pedagógica. Então são coisas diferentes. Está inserido, né, na proposta. Eu acho que são alguns elementos que ajudam a entender, né? No passado, muito provavelmente, os familiares estudavam em escolas nos quais a escola selecionava determinados livros paradidáticos tradicionais, né? Por exemplo, na minha disciplina, né, dá para eu exemplificar alguns, Amabis e Marto, Sônia Lopes, né? Enfim, eu estudei com o livro da Sônia Lopes. Né? Pois é. E aí, tem várias grandes obras que eram selecionadas. Referências. Hoje, dentro do sistema de ensino, para além do que você disse sobre formação continuada, sobre, enfim, dar esse apoio para a escola em outras frentes, você também tem essa organização do material como um todo, do conteúdo que vai ser apresentado. Acho que tem alguns benefícios, são, né, metodologias ali diferentes. Entre os benefícios, eu gosto muito dessa ideia de que um material como esse, mais segmentado, tem uma ideia de atualização constante. Sim, e num cenário nacional de tantas mudanças legais e nos vestibulares, é um material que consegue, né, estar mais modificar contemporâneo. mais rápido, né? E para mim tem um diferencial legal de estar num sistema de ensino, que é o seguinte: a escola, ela corre um risco de ser uma espécie de um paradoxo de si mesma, uma vez que, do ponto de vista da aprendizagem, é muitas das vezes a escola que se avalia. É claro que a escola que se submete a avaliações externas, ela tem também esse parecer externo. Mas um sistema de ensino também te permite estar dentro de um universo de escolas. Estar em um universo de escolas traz uma visão, né? Exato, de se comparar e de entender, esse fenômeno é só para mim, ou esse fenômeno ele é comparativo de escolas do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, algo escolas nesse sentido. Do mesmo tamanho que a minha, né? E que é um outro ponto, assim, na nossa escola temos um sistema de ensino com várias outras escolas no Brasil e estamos em rede também. Em rede. Que é mais um elemento que ajuda nessa comparação e, claro, também na tomada de decisão, na proposição de soluções. Acho que é um elemento legal, assim, também que eu gosto de destacar. Isso é muito interessante quando a gente fala da terceira série do ensino médio, né? Que os nossos alunos que fazem os simulados e eles se comparam entre eles no sentido de: será que eu estou dando o melhor de mim, né? O que eu estou fazendo é suficiente para eu ser aprovado numa universidade? E aí ele tem a oportunidade de comparar o resultado dele com o resultado de outros alunos da terceira série. Não só do Pense, né? Da rede Pense, mas de outras escolas pelo Brasil. Então, isso é muito interessante para o aluno que está na terceira série também ter essa oportunidade de... Isso é um ótimo exemplo. Que é uma comparação bem mais real, né? Olhar no espelho, né? E olhar para você, mas olhar
no seu entorno. E se você para pensar nesse seu exemplo que foi ótimo, né? Eu acho que esse é um elemento relevante. Eu, dentro, sei lá, de um universo de 80 alunos, não consigo ter a simulação, pensando, por exemplo, no Enem da vida, real. No meu nível real de desempenho comparativo de um exame de escala nacional. Sim. Entretanto, aqui a gente, estando num sistema de ensino, por um acaso, consegue trazer uma algo que é amostragem muito maior, próximo. né? Bem maior do que E a própria correção, turma. né? Sim. Elementos da correção do concurso que podem variar. E quando você coloca uma população, né, maior, esse resultado se mostra mais fidedigno. E eu acho que tem um jogo aí muito rico, né, com base nisso que vocês estão falando, que é ao mesmo tempo em que você tem a possibilidade num sistema de trazer diversas instituições para falar uma mesma língua, que é isso que Rose está dizendo. Um sistema de ensino não se trata exclusivamente de um livro didático. Você tem ali um livro que dialoga com uma avaliação, uma plataforma, que dialoga com uma proposta de treinamento para a equipe docente. Sim. Então você tem ali uma possibilidade de trazer um alinhamento, uma coesão num discurso, eu acho que é isso, ao mesmo tempo em que você também precisa respeitar as pluralidades, né? Ou seja, você não, isso ninguém conseguiria fazer com que estudantes e professores do Sul aprendam numa mesma região, isso já não aconteceria, né? De uma escola no Norte, por exemplo. Então você tem cores, você tem nuances locais que precisam ser respeitadas, então, e entendidas como tal, né? Claro. Então, quando você tem a ideia do sistema, é isso, você tem ali um alinhamento pedagógico, uma proposta que precisa fazer sentido para aquela escola, é óbvio, né? Mas não só para a escola, para aqueles estudantes, para aquelas famílias, aí volta aquilo que a gente está falando agora há pouco, né? Então, esse respeito às diferenças é também um eixo central para a gente pensar nas adaptações, nas adequações, e respeitando, né, essas diferenças, né? Valorizar as regionalidades. Isso. O que ajuda aqui a gente dizer algo muito categórico para as famílias. 10 escolas diferentes podem usar o mesmo sistema de ensino. E elas são 10 escolas diferentes. Com as suas nuances, com as suas peculiaridades, com elementos que elas precisam avançar menos, outros nos quais ela já está dando exemplos para outras escolas. E é isso. Mas o sistema de ensino, assim como é o grande objetivo da BNCC, que é garantir o mínimo, né? A BNCC significa Base Nacional Comum Curricular. Isso foi uma coisa que parece triste, mas é real, né? A gente tem a BNCC há não tanto tempo assim, então estivemos num país que não tinha esse direcionamento, né, curricular, e hoje a gente tem, e o sistema de ensino faz isso também. Ele garante que essas 10 escolas que você usou no seu exemplo são 10 escolas diferentes, mas o currículo, o mínimo que deve ser trabalhado nas 10 escolas está garantido no sistema de ensino. Né? Buscando até mais isonomia entre as escolas e uma educação de qualidade numa escala maior. Aproveitando, Rose, esse ensejo da BNCC, como é que as famílias, na hora dessa escolha, né, avaliariam, por exemplo, se uma determinada escola está em consonância com a base, segue ali as habilidades, as competências previstas aí na base? Conta um pouco mais pra gente. Então, a BNCC, como eu estava falando, ela é um garantidor desse currículo mínimo a nível Brasil, né? Até alguns anos atrás, a gente podia ter um conteúdo de biologia, por exemplo, que era dado na primeira série do ensino médio no Rio de Janeiro, mas em São Paulo era dado só na segunda série do ensino médio. Então, era uma coisa bem louca. Se você tivesse que se mudar de estado, tinha esse problema. Eu recebi vários alunos, né? Moro numa cidade em que a gente recebe muita gente de fora. Então, recebi alunos de outras cidades e que a alfabetização não acontecia aos 6 anos de idade, acontecia só aos 7. Então, era bem complicado, né? No Rio de Janeiro, era sempre aos 6. Então, a BNCC ela veio garantir isso. Mas, para além disso, ela garante, por exemplo, na educação infantil, direitos de aprendizagem, né? Ela traz para a educação infantil, por exemplo, campos de aprendizagem. Você, na educação infantil, não fala de estudar matemática, ciência, geografia, história, você fala de campos de aprendizagem. Então, é um olhar muito mais integrativo e muito mais respeitoso da infância. Claro. Além disso, você pode, enquanto família, né, observar, não é um trabalho fácil, né, é um trabalho que a gente, como especialista, a gente consegue fazer, mas
Para uma família Claro. é mais difícil fazer, mas é possível. Olhar, por exemplo, as avaliações, né? As avaliações que o seu filho faz são avaliações que fazem com que ele pense, que explorem não só o que, mas o porquê das coisas, quais as relações. Então, são as habilidades que a gente tem previstos na BNCC, de que o aluno deve ler bem, que ele deve fazer inferências em contextos, que ele deve entenda os números, não apenas faça conta, mas consiga entender uns números, por exemplo. Eu estou falando aqui de forma geral, né? Mas, assim, a grande observação, tentar ter esse olhar, né? Se a escola está só trabalhando conteúdo ou se ela também trabalha habilidades e competências, né? Se o aluno ali é só uma pessoa que está decorando, como muitos de nós estudamos na época, né, que a gente estudou, a gente tinha que decorar. Hoje em dia isso não é o ideal, porque como a gente acabou de falar, né, um pouquinho atrás, o mundo está em evolução, o conhecimento está aí, então a gente tem que ter alunos que saibam estudar e permaneçam com esse desejo de estudar sempre. Então esse é o grande objetivo da nossa escola e é um dos grandes objetivos também da BNCC, que é fazer com que a gente tenha alunos que tenham o desejo e a capacidade de continuar estudando sempre. Então, eu acredito que observar isso, né? As avaliações, se a escola trabalha habilidades e competências, se a escola respeita a infância, se a educação infantil dessa escola, por exemplo, respeita a infância, trabalha com esses campos de conhecimento e não com conhecimentos específicos como português, matemática, língua inglesa e etc. na educação infantil, eu acho que é um bom começo. Legal, acho que a gente pensa, né, e acho que a gente precisa olhar para isso de forma crítica. Quando a gente analisa, né, a Base Nacional Comum Curricular, a gente volta àquela questão que eu trouxe agora há pouco, que é a seguinte: como é que você pode pensar que um documento vai dar conta de parametrizar o ensino nas escolas do Oiapoque ao Chuí, né? Ou seja, como é que você pensa que isso não existe, né? Não existe essa possibilidade. E é importante a gente entender, então, que a base ela é um ponto de partida, né? Porque o ponto de chegada é justamente as cores, as nuances, as propostas que cada instituição e que cada professor ou professora, né, numa atividade que propõe, num encaminhamento para determinado conteúdo, traz para o seu fazer pedagógico. Então, acho que esse é um ponto-chave, né? O ponto de chegada, óbvio, ao estudante, o que a gente está fazendo aqui, a forma como as pessoas estão assistindo, nos entendem ou depreendem determinado conteúdo, vai de cada um, né? Então, acho que a gente tem um ponto de partida para padronizar, e é isso, né? Ter ali um encaminhamento. É o mínimo, né? É o ponto de partida, é isso aí. E aí pensando, né, no ponto de chegada de uma forma cada vez mais particularizada, individualizada, e hoje a gente volta àquilo, né, de atentar para as demandas de aprendizagem de cada um, né, de cada indivíduo. Sim. E aí é legal, porque vocês trouxeram muito essa ideia, né, do processo de ensinagem por conteúdo, que é o que a gente não quer, mas um processo de ensino e aprendizagem visando habilidades, visando competências. E aí uma escola que tem seu currículo alinhado à base trabalha a partir dessas habilidades e competências. Nas avaliações, acho que esse é um ponto importante, né? Por que ensinamos o que ensinamos? Isso está na base. A gente está ensinando algo sobre, sei lá, a Revolução Francesa, mas qual que é o objetivo? É que o aluno acesse uma determinada habilidade sobre as relações sociais, sei lá, no século XVIII e XIX? Né? Acho que esse é um ponto importante. E o que muito dialoga também, se a gente pensar em famílias que querem fazer essa correlação com o ensino também voltado à performance e a resultado. Porque hoje, quando a gente olha para os concursos, esses concursos querem avaliar essas tais habilidades que estão previstas na base, em especial quando a gente considera o nosso ensino médio. Né? Bom, Rose e Marcos, mais uma pergunta aqui para vocês que eu acho que é muito decisiva nesse processo de escolha. É claro que a idade do estudante ela vai influenciar muito nesses critérios, né? O momento da vida escolar dessa criança. Então, num colégio como é o nosso caso, numa escola como eu penso, que vai da educação infantil até o ensino médio, como que cada faixa etária cuidada é atendida? Fala aí um pouquinho para mim. Então, eu costumo dizer que dentro de uma escola que tem todos os segmentos, como são as nossas escolas, a gente tem várias escolas diferentes dentro de uma mesma escola. E o olhar do pai
também para essa escolha deve ser diferente. Claro. Você, quando vai escolher uma escola de educação infantil para o seu filho, em algum momento até pode passar na sua cabeça os resultados no vestibular, né? Mas não é o momento para aquilo ainda. Então, se você for pensar na educação infantil, você tem que pensar no respeito à infância, você tem que pensar num corpo docente que vai trabalhar com o seu filho as habilidades, as competências, os campos de aprendizagem, mas que também vai cuidar com carinho, porque você tá falando de crianças entre 1 e 5 anos de idade. De infância, né, nesse caso. Exatamente. Então, a educação infantil, você tem que pensar nos campos de aprendizagem, habilidades e tudo, num espaço bacana, legal, seguro para o seu filho, mas você também tem que pensar no cuidado e no carinho, porque o seu filho é uma criança de 2 anos, de 3 anos, que vai ficar 4, 5 horas ali naquele ambiente. Então, esse é um ponto. E quando você pensa já no ensino fundamental, né, nas crianças entre 6 anos e 13, 14 anos, o que a gente vai escolher? Aí sim os resultados já começam a aparecer com um pouco mais de força, e aí a gente pode pensar muito nessa escola que olhe para as inteligências múltiplas, que olhe para o respeito ao outro e as características individuais de cada aluno. Cada dia mais a gente tem, enquanto sociedade, estudado a infância. Sim. Estamos respeitando mais a infância, né? Há alguns séculos atrás, a criança era vista como um adulto em miniatura. E hoje a gente sabe, graças a Deus, que não é nada disso, né? Era força de trabalho, né? Era força de trabalho, era mais uma boca para comer, mas que tinha que trabalhar, né? Hoje não é assim. Então, quando a gente vai falar do ensino fundamental, a gente tem que pensar nisso. É uma escola que vai respeitar ainda a infância, porque são crianças de 6, 7 anos, 8 anos, né? Respeita a infância, mas aí já tem que trazer o conteúdo, já tem que trazer o trabalho com as habilidades, com as inteligências múltiplas. Será que essa escola está fazendo isso? Faz isso? E quando a gente vai falar, então, de uma escola de ensino médio, aí ela já é diferente da escola da educação infantil, que é diferente da escola do ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, é outra escola, e uma quarta escola, que é a escola de ensino médio. Que aí sim a gente tem uma escola que necessariamente, né, como você acabou de falar, quando a gente pensa no ensino médio, a gente pensa em resultados futuros. Normalmente, a gente está no ensino médio para, num futuro próximo, daqui a 3 anos, prestar uma prova ou para estudar numa universidade no Brasil, ou para aplicar para uma universidade fora do Brasil, por exemplo. Ou a gente está, um aluno que está pensando em fazer uma universidade pública ou uma universidade privada, mas de qualquer forma, ele vai ter que fazer algum ou no exterior, tipo... eu falei aplicação. Falei. Então, assim, ele vai estar, de qualquer forma... sendo testado. Sim. O conhecimento dele vai estar sendo testado, mas não só o conhecimento. A gente não pode esquecer que o ensino médio também trabalha com questões socioemocionais, perfeito, preza pela saúde mental, que o aluno pode ser muito bom academicamente, mas na hora da prova fica super nervoso e não consegue fazer nada. Sim. Então, a gente tem que ter uma escola que a gente olhe o todo, né? Então, a gente tenta ser assim no Pense, né? A gente tenta ser uma escola de resultados e a gente faz isso muito bem, mas a gente tenta também olhar o aluno como um todo, né? Olhando ele como pessoa, como ser humano, com as suas limitações, com os seus medos. Por isso que dentro do Pense a gente tem lá as nossas coordenadoras pedagógicas, a gente tem o psicólogo que vai estar dando esse apoio emocional para o aluno, que é super importante para conseguir aguentar esses 3 anos de ensino médio, principalmente o último ano, que é um estresse social, né? A família toda está esperando que ele seja aprovado, ele está querendo muito ser aprovado, então... E eu acho, Rose, que existe só para reforçar isso que você está dizendo, né? A gente precisa olhar sempre para o todo e entender que, embora você tenha, de fato, diferentes segmentos, existe uma coerência. Eu volto a dizer isso, eu acho importante enfatizar que você muitas vezes tem projetos que começam lá na educação infantil e que desembocam muitas vezes ou nos anos finais ou no ensino médio. Então, você precisa pensar nessa colheita mesmo, né? O que você está... Continuidade. O que você está plantando ali na educação infantil e que tipo de fruto isso vai dar.
E uma outra ressalva muito rápida aqui para a gente encaminhar é, quando a gente olha para resultado, é importante a gente ter em mente de que resultado a gente está falando também e à custa de quê. Né? Nunca à custa da subjetividade. A gente sabe hoje como muitas vezes o estudo ou a cobrança pode trazer efeitos, né, para a saúde mental, como a Rose trouxe. Então a gente precisa, mais do que nunca, acho que esse é um caminho para as escolas hoje, certamente é para a nossa escola, olhar para as demandas do sujeito. Sim. Isso. Você falou de continuidade. Eu estou na escola, na unidade há muitos anos, então atendo pessoas que às vezes chegam para mim e falam assim, não, eu vou matricular meu filho agora, porque ele está indo para o 9º ano, e aí eu quero que ele seja aprovado no vestibular. Só que você começa com um lindo trabalho de um futuro lá na educação infantil. Claro. Então, se você está numa boa escola, desde a educação infantil, é isso. Tudo fica mais fácil depois. Você trazer uma criança ou um adolescente para uma escola, só nos anos finais, né? No final do final dos anos finais, que é o 9º ano, ou só na primeira série do ensino médio, quantos buracos já não tem para trás em termos de conhecimento? Né? Sim, exatamente. Quantas coisas já não ficaram para trás? Então, ter essa questão da continuidade, você escolher uma escola, eu também escuto isso bastante. Eu quero matricular meu filho aqui porque eu quero que ele entre aqui com 2, 3 anos e fique até o ensino médio. Isso é uma abordagem bacana, né? Se você conseguir escolher a escola que se adeque aos seus valores, aos valores da sua família, ao perfil do seu filho, uma escola que dê continuidade ao trabalho, que ele entre lá na educação infantil ou no primeiro ano do ensino fundamental e siga nessa escola, porque aí tem a continuidade, tem aquela linha de trabalho, né? Você faz um trabalho na educação infantil, você faz um trabalho nos anos iniciais e você continua com esse trabalho nos anos finais e depois no ensino médio. Sim. Fica muito mais fácil para o aluno. E é bacana, Rose, quando você traz essa ideia desse olhar mais amplo sobre o currículo, porque isso é muito fruto do nosso amadurecimento enquanto pense. Entender, né, essas habilidades ali mais conceituais, mais teóricas e acadêmicas, mas a nossa escola ela veio evoluindo no sentido de contemplar outros saberes, de trazer soft skills para o currículo. Então, acho que é bastante coerente ver também que a nossa escola caminha nesse sentido. Bom, vamos lá então. Para a gente finalizar, eu queria ouvir vocês, Rose e Marcos. Eu queria, assim, 5 dicas muito valiosas, 5 elementos, na verdade, muito importantes para ser considerado na hora dessa escolha. Olha, a gente já falou, né, do alinhamento de valores da família com a escola. Retomar, né? A gente já falou que é muito importante a escolha da proposta pedagógica, né? A gente falou sobre uma educação que considere as habilidades socioemocionais, que são importantes, que preze pela saúde mental do seu filho. E a gente também falou sobre o uso dos recursos de tecnologia, né, de plataformas que ajudam o aluno a estudar. Essas eu acho que são dicas assim, bem importantes. Eu, em particular, gostaria muito, né, de pensar também que a gente pode ter um olhar voltado para a diversidade dentro da escola, né? Porque a diversidade não só cultural, mas a diversidade também pensando na inclusão dos alunos, né? Porque a gente tem crianças diferentes, então ter uma escola que olhe para as diferentes habilidades, as diferentes inteligências e que faça a inclusão desses alunos em todos os aspectos, eu considero que é um ponto importante. Legal. Quando a gente fala do socioemocional, acho, né, a gente está na mesma página nesse sentido. Acho que esse é um ponto-chave, entender quais são os projetos ou qual é o projeto de socioemocional. E isso está intimamente ligado, acho que com o segundo ponto que é importante, que todos estejamos atentos, não só as famílias, né, mas pensar para a equipe daquela escola, para a equipe do administrativo, para a equipe docente, né, quais são os projetos, se existe um investimento na equipe docente, na formação docente, formação continuada. Não só na formação continuada, mas também um olhar socioemocional para essa equipe. Então, acho que esse é um ponto-chave. De forma mais pragmática, também pensando hoje, né, indo ao encontro disso que eu trouxe de Educação 4.0, pensar
no estudo de idiomas. Eu acho que as línguas hoje precisam ter um papel importante quando a gente fala do aprendizado. A gente precisa, acima de tudo, ter programas ou propostas que estejam ligadas a uma ideia de letramento digital. A gente passa hoje por um grande desafio em relação à proibição, aqui especificamente do uso de eletrônicos, né, no colégio. Então a gente precisa formar uma geração que está atenta a isso, né, que saiba usar e lidar com isso. Então acho que essas são algumas premissas assim, que eu levaria em consideração. Olhando para uma escola, eu preciso fazer esses checks, sabe? O que está acontecendo nesse sentido. Legal, tem muita coisa boa aí. Eu acho que o mais importante é que não existe essa escola, talvez, que vá conseguir entregar todos esses atributos. No final das contas, é super importante que as famílias, na hora dessa decisão, eu penso dessa forma, consigam elencar também quais são esses elementos prioritários e negociáveis para ela. Né? A escola ela é um microcosmos da sociedade, portanto, ela vai ser um universo ali. É um recorte. Né? Um recorte com as suas heterogeneidades. Nenhuma escola vai conseguir atender a todos os pontos, mas o que é inegociável para aquela família? Eu acho que esse elemento inegociável deveria ser esses elementos considerados na hora dessa escolha. Acho que daqui é muita certeza de que a gente caminha, né, para se garantir contemporâneo, para estar atento às demandas atuais da sociedade, dos nossos estudantes, das nossas famílias, mantendo forte também aquilo que nos fez chegar até aqui, quando a gente pensa na nossa escola, guardando, né, o desenvolvimento de excelência acadêmica, de socioemocional, de cidadania dentro de cada faixa etária. Enfim, um ótimo bate-papo. Obrigado a vocês pelo tempo. Foi muito bom. Obrigado.